Vamos entender o que são as normas constitucionais de eficácia limitada. Começando pelo básico, essas normas são aquelas que não conseguem produzir, desde a promulgação da Constituição, todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte. Ou seja, para alcançarem sua plena eficácia, elas precisam de uma atuação posterior do poder público, normalmente por meio da edição de uma norma regulamentadora. E repara como é a aplicabilidade delas, indireta, imediata e reduzida. Isso quer dizer que a Constituição já estabeleceu um comando, mas a concretização completa desse comando depende de uma providência posterior. Uma forma simples de guardar isso, limitada é igual a precisa ser completada. Agora vamos entender por que essas normas não são autoaplicáveis. Aqui está a grande diferença em relação às normas de eficácia plena e às de eficácia contida. A eficácia plena já produz integralmente seus efeitos. A eficácia contida também já produz seus efeitos, mas pode sofrer restrições. Já a eficácia limitada depende de complementação para produzir plenamente seus efeitos. 3 critérios: eficácia, aplicabilidade e regulamentação, comparando plena, contida e limitada. Categoria: aplicabilidade, regulamentação. Plena, direta, imediata e integral, não precisa de regulamentação para sua plena eficácia. Contida, direta, imediata e possivelmente não integral, pode sofrer restrição. Limitada, indireta, imediata e reduzida, precisa de regulamentação para sua plena eficácia. Essa comparação é fundamental, porque as bancas costumam trocar as características entre essas 3 categorias. Agora, um dos pontos mais importantes do tema: eficácia limitada não significa ausência de efeitos. Se a norma depende de regulamentação, dá para pensar que, enquanto a lei não existir, ela não produz efeito jurídico algum, certo? Errado. Toda norma constitucional possui juridicidade. Mesmo antes da regulamentação, uma norma de eficácia limitada já produz efeitos jurídicos mínimos. E entre esses efeitos, destaca-se a chamada eficácia negativa. A norma constitucional impede a edição de legislação posterior incompatível com seu conteúdo, e também produz efeitos sobre normas infraconstitucionais anteriores que sejam incompatíveis com ela. Então guarda isso: eficácia limitada é diferente de eficácia zero. Ela não produz todos os efeitos pretendidos, mas isso não significa que seja juridicamente relevante. Vamos agora para as 2 espécies de normas de eficácia limitada, na classificação trabalhada no material. Temos as normas de princípio institutivo ou organizativo, e as normas de princípio programático. A diferença entre elas é bastante explorável em prova. Primeiro, o princípio institutivo ou organizativo. Essas normas estabelecem as bases para a criação, organização ou estruturação de órgãos, entidades ou institutos, deixando a concretização para a regulamentação posterior. A Constituição fornece o desenho inicial, e a legislação posterior completa a estrutura. Um exemplo: o artigo 18, parágrafo 2º, da Constituição trata dos territórios federais, prevendo que a criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. A Constituição prevê o Instituto, mas a disciplina necessária para a concretização depende da atuação legislativa. Por isso, guarda essa fórmula: organiza ou estrutura, mas depende de complementação, é igual a princípio institutivo. Agora vamos ao princípio programático. Essas normas têm outra finalidade: elas estabelecem programas, objetivos e diretrizes que deverão orientar a atuação do poder público. Em vez de simplesmente estruturar um órgão ou instituto, elas apontam finalidades constitucionais que o Estado deverá buscar concretizar. E podem aparecer especialmente relacionadas à realização de direitos sociais e à atuação estatal. Então, programática é quando a Constituição traça um programa de atuação para o Estado. E o material ressalta que essas normas também têm eficácia limitada, precisando de medidas posteriores para alcançar plenamente os resultados pretendidos. Princípio institutivo x princípio programático. Aspecto: princípio institutivo organizativo, princípio programático. Função: estrutura órgãos, entidades ou institutos, estabelece programas e diretrizes. Papel da Constituição: fornece o desenho básico, dependendo de regulamentação, estabelece objetivos a alcançar, dependendo de atuação posterior. Eficácia: eficácia limitada, eficácia limitada. Uma pergunta ajuda a identificar qual é qual: a norma está mandando estruturar alguma coisa? Então é institutiva. A norma está estabelecendo uma finalidade ou programa de atuação estatal? Então é programática. Agora um exemplo importante: o direito de greve do servidor público. O artigo 37, inciso 7, estabelece que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. No tratamento dado pelo material, isso é norma de eficácia limitada, porque depende de regulamentação para produzir plenamente seus efeitos. Comparação: liberdade profissional, eficácia contida, x direito de greve do servidor, eficácia limitada. Norma, classificação, explicação. Liberdade profissional, artigo 5º, 13, eficácia contida, o direito já pode ser exercido, e a lei poderá restringi-lo.
Direito de greve do servidor, artigo 37, sétima, eficácia limitada. A regulamentação é necessária para a plena concretização do comando constitucional. Então guarda bem isso, mencionar uma lei futura não basta para classificar a norma. É preciso verificar qual função essa lei exerce. Pontos de atenção sobre normas de eficácia limitada. Possui eficácia jurídica. Não confundir eficácia reduzida com ausência de eficácia. Aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Pode ser institutiva organizativa, quando estrutura órgãos, entidades ou institutos. Pode ser programática, quando estabelece programas, objetivos e diretrizes. E mais um ponto de atenção, não se pode afirmar que todo direito fundamental seja norma de eficácia plena. O próprio material destaca que existem direitos fundamentais sujeitos a diferentes graus de eficácia. Erros clássicos de prova sobre eficácia limitada. Dizer que as normas de eficácia limitada não produzem qualquer efeito enquanto não forem regulamentadas, errado, pois mesmo antes da regulamentação possuem eficácia jurídica, inclusive eficácia negativa. Dizer que normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade direta e imediata, errado, pois limitada é igual a indireta, imediata e reduzida. Dizer que as normas programáticas são normas de eficácia contida, errado, pois são espécie de normas de eficácia limitada. Dizer que normas que estabelecem esquemas gerais para a estruturação de órgãos e entidades possuem eficácia plena, errado, pois apontam para normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Resumo rápido sobre eficácia limitada. Depende de complementação para alcançar plenamente seus efeitos. Aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Não produzir todos os efeitos é diferente de não produzir efeito algum. Possui eficácia jurídica, inclusive negativa. Institutiva ou organizativa estrutura órgãos, entidades ou institutos. Programática estabelece programas, objetivos e diretrizes para a atuação estatal. Plena já está completa, contida já vale mas pode ser restringida, limitada precisa ser completada. Agora um complemento pensando na banca Sebrasp. Ela pode montar uma assertiva que parece lógica, mas não é, por depender de regulamentação legislativa, uma norma constitucional de eficácia limitada não produz efeitos jurídicos antes da edição da respectiva lei. Isso está errado. Essa é uma das principais armadilhas do assunto. A necessidade de complementação significa que a norma ainda não produz todos os efeitos pretendidos, e não que ela seja desprovida de eficácia jurídica. Outra possibilidade de assertiva, normas constitucionais que estabelecem programas a serem implementados pelo poder público são classificadas como normas de eficácia limitada. Essa está certa. E ainda outra, normas constitucionais destinadas à estruturação de órgãos e institutos são necessariamente normas de eficácia plena. Essa está errada. Elas podem ser normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Regra de revisão final. Plena já entrega tudo. Contida já entrega, mas pode reduzir. Limitada precisa completar. No próximo encontro, vamos ver outras classificações das normas constitucionais e a aplicação das normas no tempo.